de um evento lá na ABS, então ela estará simultaneamente aqui nas duas salas. Então eu vou dar início à reunião e aí ela entra assim que ela conseguir. Tá? Então vamos dar início, né, à nossa reunião ordinária da CETESAM. Então, Rebeca, por favor, se você puder iniciar com a parte da Secretaria Executiva, por favor. Estamos começando mais uma reunião. Utilize o chat para registrar sua presença, solicitar o uso da palavra ou fazer informes. Todas as mensagens ficarão registradas. Mantenha a câmera e o microfone desligados e só ative no momento em que a fala for cedida a você. Caso não queira sua imagem gravada, desative a sua câmera. E, para compartilhamento de tela, peça autorização aos moderadores. Agradecemos a colaboração e desejamos a todos uma boa reunião. Podemos começar então, Rebeca? Sim, por favor. Você me mandou uma mensagem aqui sobre o Jovem Evento PCJ, são 2 membros novos, é isso? Não, apenas informando que eles estão participando aqui tá. A gente, cada reunião que eles entrarem, a gente avisa pelo menos vocês, para vocês irem acompanhando, tá bem? Então tá bom. Então deixa eu parabenizar, né? Porque é muito bom ter a presença, né, dos jovens, precisamos de pessoas jovens, então é a Carolina, né, da Prefeitura de Montevideo, e o Josué, do DAI de Santa Bárbara. Bem-vindos, então, à reunião. Tá? Bem-vindos, muito bom tê-los conosco. Precisamos de cabeças jovens, mentes abertas para continuar aí um trabalho que é tão importante. Bom, pessoal, então acho que, como informes da coordenação, acho que por enquanto da minha parte não tenho nenhum informe, né? Depois a gente espera a Rose voltar e aí vemos com ela, né? Se algum membro tem algum informe para passar, deixo aqui um tempinho. Se alguém quiser fazer uso da palavra, algum evento do município, convidar. Não? Bom, então, Rebeca, informes da Secretaria Executiva, você vai fazer agora ou no final? Posso fazer agora. Por favor, então. Obrigada, Cassiana. Bom dia a todos. Então, seguindo aqui com relação aos informes da Secretaria Executiva, a gente só lembra, né, em relação ao plano de capacitação dos membros, né, atendendo aos critérios da deliberação CRH 248, RATEI e FEI do CEFUR. Então, é um lembrete, né, mensal, né, que a gente fala para que os membros, né, enviem os certificados de capacitações que estão realizando. Então, podem ser capacitações diversas também, na área de recursos hídricos, meio ambiente, saneamento. E a gente dá a indicação aqui de 2 plataformas, né, que são bem interessantes, porque elas ofertam cursos gratuitos, virtuais, né, de curta duração, que é a plataforma do Capacita Sigre e a plataforma da ANA, que está em conjunto com a Escola Virtual do Governo. Então, a gente deixou aqui no chat, né, os links, e a gente lembra, né, para fazer o envio do certificado para o e-mail da Secretaria Executiva, que está aqui também no chat. Só lembrando, né, que precisa ser do ano vigente, né, precisa ser de 2026, porque são indicadores que são acompanhados anualmente, tá bem? Então, seguindo, com próximas reuniões dos comitês PCJ, apenas lembrando, né, que essa participação ela não é obrigatória, tá bom? Para aqueles que não forem membros da CTPL e do plenário, só que a gente divulga e deixa aberto, tá? A participação é aberta para todos que tiverem interesse. Então, no dia 6 de agosto, nós teremos a 100ª reunião ordinária da Câmara Técnica de Planejamento, a CTPL. Essa reunião vai acontecer de forma virtual, às 9 horas, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Secretaria Executiva. No dia 27 de agosto, nós teremos também a 34ª reunião extraordinária dos comitês, que é a reunião plenária. Ela vai acontecer de forma
presencial no Clube Mogiano, em Mogi Mirim, às 9h30. Então, a gente deixou também as informações aqui no chat e o link da agenda para poder fazer esse acompanhamento das informações. E aqui, como próximas reuniões virtuais e presenciais, a gente deixou um compilado aqui do segundo semestre, tá bem? A próxima reunião da CTSAM vai ser no dia 25 de agosto, às 9 horas, de forma virtual. A gente também tem previsto uma reunião presencial na DAI Jundiaí, no dia 27/10. Imagino que será feito o evento, né, o anual da CTSAM, então normalmente é feito assim de forma conjunta, né, com a reunião, para incentivar a participação dos membros, e em dezembro, no dia 15/10. Esses são os informes da Secretaria Executiva. Eu agradeço e retorno para a coordenação. Obrigada, Rebeca. Com certeza, na reunião de agosto, a gente já começa a planejar o nosso evento anual, né? Que tem sido bem interessante, né? E de onde a gente tem tirado aí as metas, né? Para trabalhar com a CTSAM. Bom, então, seguindo a nossa pauta, o terceiro item é a aprovação da minuta da ata, né, da reunião que aconteceu em abril, de forma presencial em Valinhos, né? Foi uma reunião bastante produtiva, né? No qual nós dividimos, né, os membros, formamos os grupos de trabalho na ideia de realmente começar a trabalhar, né, com os nossos itens do plano de trabalho desse biênio, né, que nós vamos até fazer um compilado e um resumo do que foi discutido lá. Depois saímos, né, para uma visita, né, conhecemos aí todo o sistema, foi realmente uma reunião bastante produtiva. Então, eu coloco para aprovação, né, a minuta dessa ata, se alguém tem algum comentário para fazer. Em relação à ata, por favor. Acho que não. Bom, então, coloque em aprovação. Favoráveis? Bom, bem rápido, então, consideramos, Rebeca, aprovada, né, a ata da última reunião que aconteceu em Valinhos, né? Bom, o nosso primeiro item de pauta é realmente, então, apresentar um compilado, né, porque lá nós discutimos, dividimos, né, os membros em grupos, de acordo com a afinidade, os grupos de trabalho daquilo que nós vamos trabalhar, né, nesse biênio. E aí eu vou só apresentar aqui, então, rapidamente, quais foram os grupos criados de acordo com os itens, né, do nosso plano de trabalho. Então, eu e a Rosiane, a gente pensou de trabalhar nesse biênio de uma forma assim, mais focada naqueles produtos que nós queremos que a CTSAM, né, realmente apresente no final desse biênio, né, da forma que a gente estava trabalhando, né, que era interessante também, mas fazia palestra, discutia temas. Mas aí a gente pensou, não, né, vamos realmente focar naqueles itens do plano de trabalho, né? Então, nós temos pouco tempo, a gente sabe que todo mundo aqui tem os seus afazeres, né, os seus afazeres aí no dia a dia. Então, gastar um pouquinho desse nosso tempo, né, nessas reuniões bimestrais, realmente trabalhando nesses itens do plano de trabalho, né? Então, lá naquela reunião, nós discutimos, né, dividimos os grupos, né, e levantamos, então, quais seriam os itens para trabalhar. Então, nesse primeiro momento, a gente já apresenta aqui os grupos e deveríamos já ter marcado uma reunião, e aí eu já vou me desculpar, inclusive com o meu grupo Cartilha, né, mandei um e-mail para vocês e disse, olha, vou fazer um concurso e tão breve termine meu concurso, a gente começa a trabalhar. Mas eu acabei ficando de licença saúde por um mês, tive uma queda de bike aí, tive que fazer cirurgia no braço e acabei voltando ao trabalho só na semana passada, desde maio. Então, me desculpo, gente, por isso que não tenho contato com vocês, fiquei aí afastada por mais de um mês aqui das minhas atividades na faculdade também. Tá? Então,
nós vamos retomar agora, né, esse assunto, e já a ideia de hoje, né, dessa reunião de hoje, é já sair com datas marcadas para a primeira reunião de todos esses grupos, tá? Então, a Rebeca já colocou aí, por favor, Rebeca. Então, o primeiro grupo é o grupo GT Laboratório, pode passar. Então, aí nós temos, né, os membros, né, representantes desse GT, e se alguém tiver aqui hoje na reunião e quiser também, eu quero fazer parte desse grupo, gente, à vontade, tá? Pode entrar a qualquer momento, qualquer ajuda é bem-vinda, né? Toda ajuda é bem-vinda. Tá, bom, então esses são os membros, por favor, a próxima. Rebeca. Tá, então aí, nesse item, né, os temas para discussão, né, então a necessidade do monitoramento da qualidade da água bruta, né, então a justificativa, né, é estruturar um programa, né, contínuo de avaliação da água bruta, né, com foco, então, né, claro, né, sempre que o nosso foco é segurança de água, né, avaliar o risco à saúde pública, dentro da nossa política, né, da saúde ambiental do comitê. É claro que a CTSAN não trabalha sozinha, né, então a gente tem que trabalhar articulado, né, com vários órgãos, os órgãos getores, os órgãos reguladores, né, os sistemas de saneamento, né, para que a gente tenha uma proposta de ter algum local para buscar essas informações aí, né, sobre qualidade de água bruta, né. Próximo. Então, esse é um resumão, né, gente, do que foi discutido. Então, os grupos, né, acho que as perguntas que permearam, né, essas discussões, né, eram qual é o objetivo, né, dessa ação, qual é o produto que nós queremos entregar, né, então, acho que um dos objetivos, né, meu e da Rosiane é ação concreta, né, que a gente tenha um produto, né, para ser entregue, quais as atividades que nós precisamos realizar dentro desse biênio, para que ao final do biênio a gente tenha um produto entregue, né? Um produto que vai ser elaborado por todos os membros da CTSAN, né? Por isso que a gente vai trabalhar agora nas nossas reuniões, né? Nós temos esses GTs, mas todos esses produtos, eles serão resultados de trabalho de todos os membros da CTSAN, né? E aí, então, quem são todos os atores envolvidos são, de novo, né, acho que a gente sabe que a CTSAN, ela não é um órgão deliberativo, mas é um órgão onde a gente vai discutir, debater, né, e levar para as instâncias todas as nossas propostas, né, então, aí então, são os atores, o prazo, então, essas foram as ações, né, o plano de ação do GT Laboratório. Por favor, o próximo, Rebeca. E aí, então, agora, com o pessoal do GT Laboratório, eu não sei se é viável agora, a ideia já é deixar uma data, nós pensamos que julho é o mês que muita gente sai de férias, né, então, pensar já numa data para agosto, aí eu não sei, gostaria de ouvir dos membros se a gente já conseguiria ter uma data agora, ou se depois a gente manda um Google com possíveis datas para os membros, né? Gostaria de ouvir aí dos membros, gente, se tem pelo menos um dia da semana, que é um norte, para a gente já deixar essa data. O interessante já seria a gente sair daqui com uma data marcada. O que vocês acham? Eu gostaria de ouvi-los, pessoal do GT Laboratório, por favor. Oi, Cassiana, bom dia. Bom dia. Eu acho melhor a gente já marcar a data hoje, se deixar para marcar, né? Aí esquecemos. A ideia é a gente já sair com uma data das primeiras reuniões todas agendadas hoje. Então, vamos lá. Ivan, já que você falou, sugere uma data aí. Que aí agora é com vocês, gente, pessoal do GT, uma data acessível aí para todos. Eu não sei como de terça-feira é uma data que a gente faz reunião da CTSAN, então talvez continuar com datas de terça-feira.
De manhã, à tarde? À tarde eu acho que é mais tranquilo, né? Mais tranquilo? Do meu ponto de vista, para a rotina nossa. Aí com vocês, gente. Deixa eu ver aqui. Bom. Consulta os demais aí. Podemos agendar, então, o GT Laboratório, vamos lá, 11 de agosto, segunda semana de agosto, ou vamos começar a primeira, segunda, terceira e quarta de agosto. Então, 4 de agosto, GT Laboratório? 4/8? Pode ser? Ok, por mim. 4/8, 14 horas? Para mim tudo bem, Cassiane. Pode Tudo ser. bem também? 14 horas é um horário bom para vocês ou mais cedo? 13? Não, às 14 horas. Às 14 horas? Tá, maravilha então. Então, beleza. Então, eu vou agendar aqui, GT Laboratório, dia 4 de agosto, às 14 horas. Perfeito. Obrigada, Rogério. Ótimo. Próximo, Rebeca, por favor. Bom, o próximo é o GT Plano de Segurança da Água, por favor, pode passar. Então, os membros, né, a Rosiane sempre tem, né, a coordenação, né, então aí estão os membros, né, vou deixar um pouquinho aí para o pessoal lembrar quem está aí, né, nesses GTs, quem quiser aderir, bem-vindo também. Próximo, Rebeca. Então, né, o plano de segurança da água, né, então acho que esse é um GT, né, nosso maior sonho, né, eu falo com a Rosiane, é que a gente consiga, né, que os nossos municípios todos, né, será que é muito sonho, gente? 71 municípios da bacia com seus planos de segurança da água, não engavetados, né, mas planos de segurança realizados, né, e sendo colocados em prática, né, acho que esse é a nossa maior intenção, né, mas eu acho que no primeiro momento, então, temos aí fazer um levantamento, né, de todos os planos, então a justificativa, né, articular com a CETESAN, então todos os órgãos reguladores, todos os serviços de saneamento, então propor mais uma vez, acho que pode pôr a próxima, a Rebeca, que lá tem as ações, né, então eu acho que fazer novamente aquele questionário que foi extremamente mal sucedido, né, tivemos pouquíssimas respostas, mas então esse levantamento de como é que estão, né, os planos de segurança da água na CPCJ, nos empenhar, né, em que cada vez mais municípios, né, entendam sobre a importância que é o PSA, né, mostrar os produtos já existentes, né, e reforçar, né, então, essa necessidade, né, que os sistemas eles só têm a ganhar, né, construindo aí os seus planos de segurança da água, né, então esse acho que é o objetivo maior, né, a importância, né, do plano de segurança da água para os sistemas, né? Então, começar com as oficinas, né, fazer o questionário, né, incluir questionamentos sobre água e etc. Então, aí, o plano de ação desse GT. Próximo, Rebeca. E aí, então, o objetivo também quando a gente fala, né, de plano de segurança da água, precisamos entender que as doenças relacionadas à falta de saneamento, né, são extremamente importantes, né, de a gente entender como é que está acontecendo isso nos sistemas, né, então, que os municípios tenham, né, um documento que identifique essas incidências, né, e aí o grupo também achou importante aqui convidar a Fiocruz, né, os municípios, as agências reguladoras, então, aí o plano de ação, né, que foi elegido lá no dia da reunião, e claro que outros questionamentos, outros pontos importantes, eles vão surgindo, né, ao longo aí das reuniões, das discussões do grupo, né, gente? A gente fala
plano de ação, isso não é fechado, né? As ideias, elas vão surgindo aí ao longo das reuniões, né? Próximo, Rebeca. Então, no GT PSA, precisamos também de uma data. Se a gente seguir nessa linha de cronograma, poderemos colocar no dia 11 de agosto, que seria a segunda terça de agosto. Esse grupo também tem preferência por fazer à tarde? Eu acho que tem bastante gente em comum, né? Com o GT Laboratório. Pode ser? Sim, pode ser para mim, Cassiano. Sim. Tá. Acho que o Ivan e o Cláudio estão os dois, né? Então, 11 de agosto. Vocês estão vendo que terça-feira à tarde vocês vão ter compromisso com a CT sempre, né? Estão enrolados. Próximo, Rebeca. Perdão, essa ficou para qual data mesmo? Dia 11 de agosto, às 14. Às 14 horas. Vou só inserir aqui, então, para ficar visível para todos. Agosto, 11, 14 horas. Isso. Bem, nós estamos olhando aqui se eu tenho aula. Não tenho aula. Bom, aí o GT Cartilha, acho que é o GT menorzinho. Os membros. Gente, precisamos arrebanhar a gente para esse GT Cartilha. Por favor. Principalmente aí, ó, pessoas envolvidas com os sistemas aí, gente, porque esse GT Cartilha nós vamos falar sobre poluição de água, tá? Então, quem quiser contribuir, próximo, Rebeca. Então, o GT, ele ficou definido que faremos uma cartilha, pode pôr o próximo, uma cartilha para alunos de Fundamental 1, né? Que são as crianças, né, que acho que são mais fáceis de trabalhar. Então, essa cartilha, ela deverá ser confeccionada, né, com uma linguagem bem acessível, né. Eu acho que bem o pessoal de Valinhos nos mostrou, né, a gente até pegou de modelinho, né, uma cartilha bem interessante, uma linguagem bem lúdica, joguinho, né, para motivar aí a criançada a pensar na poluição de água. Estou vendo aqui no chat, Josué, obrigada, com certeza, será bem-vindo. Rebeca, o Josué vai entrar no GT Cartilha. E aí, o prazo, né, para a gente depois divulgar, então, todas as ações, divulgar essa cartilha nas escolas, né, na distribuição, fazer atividade com as crianças, tá? Eu já encaminhei, né, um material que a gente tinha de muito tempo atrás e agora, então, a gente vai retomar aí a comunicação por e-mail até a primeira reunião. Tá bom, pessoal? Pode ir para o próximo, Rebeca, para a gente marcar a data. O GT Cartilha, deixa eu anotar aqui. Poderemos marcar? Alguém gostaria de ter uma data, continuar de terça-feira, poderia ser de terça de manhã, GT Cartilha. Como eu e a Rosiane, a gente divide os grupos, a gente poderia fazer o GT Cartilha ou no dia 4 ou no dia 11 de manhã, às 9, pode ser? Tem alguém aí do GT Cartilha? Pode ser, sim. Pode ser, Milton? Pode ser, então, no dia 4/8, a gente faz... Não, é que o GT Cartilha pode ser às 9 da manhã, o GT Cartilha, no dia 4? Minha parte, sim. Tá, então Se vamos os deixar... demais aí. Porque eu acho que a Rosiane, eu consigo aí depois da tarde, então de manhã a gente faz o GT Cartilha. Maravilha? Então, Rebeca, GT Cartilha, dia 4,
Lá, o Josué também e o Marcos também. Então, dia 4 de agosto, às 9 horas, GT Quartilha. Maravilha. Bom, e agora o GT Portaria. Cheguei aqui. Rosiane chegou e agora faça suas vezes, Rose. Oi, bom dia. É a última, é? É o GT Portaria a última? Isso. Agora passo a palavra para ti. Tá bom. Então, primeiro, bom dia a todos e todas. Temos muita produção aí na CTSAN, né? A ideia aqui do GT Portaria, na verdade, a gente já pode estar pensando no produto que a gente vai discutir agora, tá? Então, aí, Cassiana, tu não quer terminar aqui a lista de todo mundo e depois eu entro com aquele Excelzão? Pode ser, Rose, pode ser. Só para seguir o rito aí. Depois bom, então na sequência e na lógica, né, do que nós estávamos apresentando, então aí nós temos todos os membros, né, do GT Quartilha, né, o pessoal, principalmente o pessoal aí dos sistemas, né, e mais uma vez, se alguém quiser arrebanhar para esse grupo, por favor. Próximo, Rebeca. Então, o GT Portaria, né, tem como justificativa essa discussão, visando, né, então, integrar os prestadores de serviços e assessores de regulação e fiscalização em busca do cumprimento da portaria. Próximo. E eu acho que seria a data de reunião, e aí a Rose já vai falar, porque, na verdade, né, já teve várias discussões aí que membros aqui da CTSAN já participaram, ajudaram, auxiliaram nessa consulta, né, pública que aconteceu sobre a revisão da portaria. E aí a Rose, que tem a expertise aí, participou ativamente dessa etapa, continua então. E aí eu acho que depois que você discutir, é melhor, aí marca a data depois. A gente volta, tá? Aí volta para marcar a data. Tá ótimo. Tá certo. Então, o GT Portaria, ele, na verdade, ele ia ser o último, talvez, assim, começasse no final de agosto, início de setembro, e fomos atropelados, né, pela pré-consulta. Hoje o Ministério da Saúde está no site do Ministério da Saúde, uma pré-consulta da Portaria 888, eu falo 888, viu, porque tem aquele monte de coisa, Portaria número 5, até 30 de junho, ou seja, você tem que postar no site do Ministério da Saúde sugestões de melhoria da Portaria 888. E nós fizemos, o que nós fizemos, né? E trouxemos até para cá já um documento que foi, primeiro, na ABS também a gente tem a CTSAN, e do rural, a gente tem várias câmaras, né? Técnicas, temática, lá é temática na ABS. Então, a temática do rural com a temática de saúde ambiental propôs a criação de um grupo aberto, algumas pessoas participaram, sim, vários aqui, inclusive, vão falar agora, para que a gente poderíamos nos debruçar numa proposta, olhando para aquela pré-consulta. E o que a gente fez? A gente fez um Excel. Rebeca, dá para colocar já o Excel? É possível já colocar o Excel que vocês receberam? Então, como foi a construção daquele material? Aquele material a gente pegou ele em branco, né? Trouxemos a listagem do que está na consulta pública, na portaria. Vocês vão entrar, quando vocês entrarem na portaria, vocês vão ver que é desse jeito. Pode até aumentar, por gentileza, Rebeca, mas assim, é uma coisa, ela é demorada, às vezes até chata, porque você tem que entrar item por item, copiar a sugestão e colocar lá dentro, né? E, então, isso dá um trabalho. Lá, me parece que você só entra com CPF. Eu não sei se alguém pode já ter esta experiência de que CNPJ pode. Me disseram que está sem entrada de CNPJ, só CPF. Então, você vai ter que entrar com uma pessoa física ou a instituição eleger alguém, né, para entrar com uma instituição, mas com CPF da pessoa. Enfim, essas são as questões importantes que a gente precisa ver. Lá também, mesmo que a gente colocou aqui novo item, você não consegue acrescentar novo item se não fizer uma gambiarra. Qual é a gambiarra que o pessoal está fazendo? Termina o bloco,
aí tem um espaço daquele último bloco, aí você vai colocando novo item, novo item, novo item, mas ele não te dá um espaço em branco para você trazer novas sugestões, novas propostas. Isso aí é uma coisa ruim, né? Mas o que a gente fez, então? Então, nós criamos vários grupos de trabalho, então foi grupo de padrão microbiológico, padrão químico, de responsabilidade, padrão de amostragem. Foram 4 grupos de trabalho para a gente melhorar, dividir melhor o pessoal. O grupo é um grupo de WhatsApp, que eles se somaram nesse único objetivo, deram em torno de 40 pessoas, das diversas áreas do saneamento, de diversos locais do Brasil, de diversas expertises, e nós fizemos esses 4 grupos, uma reunião só, né, porque a gente sabe que a gente não tem esse tempo, não é, de estar discutindo muito, todo mundo sabe o que quer, todo mundo sabe onde a portaria bate, onde a portaria é boa, onde a portaria está precisando rever. E o que aconteceu? Nós pegamos, tiramos o nome do grupo, tiramos o nome da pessoa que sugeriu, para deixar exatamente uma coisa assim como vocês estão vendo no Excel. Não tem nome de ninguém, né? Então, esse Excel é uma sugestão dada àquele grupo que a gente trouxe para cá, para a gente não começar do zero, né? Então, aqui a gente traz algumas coisas, eu vou fazer uns flash daqui, depois eu vou pedir para as pessoas falarem, né? Vocês viram esse material, vivenciam o dia a dia da portaria, né? Mais que isso, mais do que o material, mas em blocos grandes, em grandes blocos é o seguinte, né? A portaria precisa ter uma roupagem mais diferente. Hoje a gente fala de governança da água, nós precisamos trazer agência reguladora, comitê de bacia, então, assim, ela está olhando muito para ela mesma, né? Então, assim, todas as responsabilidades, todas as competências, todas as atribuições é focado no setor saúde, né? E quando a gente fala de padrão de contabilidade, quando a gente fala de segurança da água, a gente não está mais olhando para um único setor, nós estamos olhando para uma outra coisa chamada governança da água, onde inclui, né, vários agentes, vários atores para a questão disso. Então, vocês vão ver aí que a gente trouxe essa questão de trazer, né, os entes que a gente acha importantes, que estão no dia a dia dessa matriz aí, né, da questão da água. Uma outra coisa que a gente também definiu aqui, eu falo gente, mas foram as pessoas, e aqui a gente validou isso, é que não se pode pensar em sistema público de abastecimento igual ao sistema de abastecimento de água, né? O sistema público, ele tem toda uma diretriz, ele tem agência reguladora, ele tem diretrizes, e o sistema de abastecimento de água de um condomínio fechado é completamente diferente. Ele é um sistema de abastecimento de água conforme as estruturas, né, das engenharias, mas na questão da gestão, da governança, um é público, o outro não é, outro é privado coletivo, ou é coletivo, ou é só privado. Privado não, ele tem que ser coletivo, restrito. Então, aqui também a gente trouxe essas diferenças, porque essas diferenças no dia a dia, ela vai causar impactos, né, na regulação. Uma outra coisa que a gente traz aqui é o rural, porque assim, essa portaria nunca olhou para o rural, né? Anseios direto que a gente fala aqui, principalmente no PCJ, a portaria olha para o urbano, a portaria só olha para a área urbana, ela esquece o rural. E se a gente, o rural, for atender a portaria, a gente